Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 13. Características dos milagres. O sobrenatural e as religiões. 18. Pretender que o sobrenatural seja o fundamento indispensável de toda religião, pretender que ele seja a pedra fundamental do edifício cristão, é sustentar uma tese muito perigosa. Assentar as verdades do cristianismo sobre a base exclusiva do maravilhoso é dar a elas um alicerce muito fraco, cujas pedras facilmente se soltam com o passar dos dias. Essa tese, da qual eminentes teólogos se tornaram defensores, conduz diretamente à conclusão de que, em pouco tempo, não haverá mais religião possível, nem mesmo a cristã, desde que se chegue a demonstrar que é natural aquilo que se considera sobrenatural. Por mais que se acumulem argumentos, não se conseguirá sustentar a crença de que um fato é milagre depois de ter sido provado que ele não o é. Ora, a prova de que um fato não é uma exceção às leis da natureza é quando ele pode ser explicado por essas mesmas leis e quando pode ser reproduzido por intermédio de um indivíduo qualquer, deixando assim de ser privilégio dos santos. As religiões não necessitam do sobrenatural, mas do princípio espiritual, que elas confundem erradamente com o maravilhoso e sem o qual não há religião possível. O Espiritismo considera a religião cristã de um ponto de vista mais elevado. Ele lhe dá uma base mais sólida do que a dos milagres, ou seja, as leis imutáveis de Deus que regem tanto o princípio espiritual quanto o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, porque o tempo e a ciência virão sancioná-la. Deus não se torna menos digno da nossa admiração, do nosso reconhecimento e do nosso respeito por não haver revogado suas leis grandiosas, sobretudo pela imutabilidade que as caracteriza. Não há necessidade do sobrenatural para que se preste a Deus o culto que lhe é devido. Será que a natureza já não é por si mesma tão importante a ponto de dispensar o que quer que seja para provar que ela deriva de um poder supremo? A religião encontraria menos incrédulos se em todos os pontos ela fosse sancionada pela razão. O cristianismo nada tem a perder com semelhante sanção. Ao contrário, ele só tem a ganhar. Se alguma coisa tem prejudicado o cristianismo, na opinião de muitas pessoas, foi justamente o fato dele ter abusado do maravilhoso e do sobrenatural. 19. Se tomarmos a palavra milagre pelo sentido que lhe é próprio, ou seja, de uma coisa admirável, teremos milagres incessantemente sobre as nossas vistas. Nós os aspiramos no ar e pisamos sobre eles com os nossos pés, porque tudo é milagre na natureza. Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Pois bem, mostrem-no como sendo a sabedoria infinita que preside a tudo, na admirável organização física de todos os seres que vivem, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio em que ele é chamado a viver. Mostrem a ação de Deus no fruto de um arbusto, na flor que desabrocha, no sol que a tudo vivifica. Mostrem ao povo a bondade divina no cuidado que ele dispensa a todas as suas criaturas, por mais simples que elas sejam. A sua precaução na razão de ser todas as coisas, entre as quais não encontramos nenhuma que seja inútil, no bem que sempre decorre de um mal aparente e temporário. Mostrem principalmente que o mal real é obra do homem e não de Deus. Não procurem amedrontá-los com o quadro das penas eternas,
nas quais acabam por não acreditar e que os faz duvidar da bondade de Deus. Ao invés disso, deem a eles a coragem, mediante a certeza de que um dia poderão se redimir e reparar o mal que tenham praticado. Mostrem-lhes as descobertas da ciência como revelações das leis divinas e não como obras do Satanás. Ensinem a eles, finalmente, a ler no livro da natureza que está sempre aberto diante de todos. Neste livro inesgotável, em que se acham escritas em cada página a bondade e a sabedoria do Criador. Assim, eles compreenderão que um ser tão grande, que se ocupa com tudo, que vela por tudo, que a tudo prevê, forçosamente dispõe do poder supremo. O lavrador verá Deus ao arar o seu campo, e o infeliz o verá nas suas aflições e vai bendizê-lo ao dizer: se sou um infeliz, é por minha culpa. Então, os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas.